Bom dia a todos. Hoje nós iremos continuar no exemplo de fé, perseverança em Deus, né? Abraão, ele tinha uma promessa de Deus que ele receberia um herdeiro. Ele passou um longo período do tempo aguardando o cumprimento das promessas do Senhor. Acredito que o exemplo de Abraão é o mais próximo de nossas atitudes enquanto ser humano. Pois depois de receber a promessa que seria pai de muitas nações, em Gênesis 12, 2, né, ele tentou encurtar esse caminho, tendo um filho com a serva de Sara, mas não porque ele quis, foi Sara que insistiu muito, que ele tivesse um filho com Agar, porque a Sara já estava desanimada de esperar, porque ela já estava com idade avançada e ela não acreditava mais que ela podia ser mãe, né? Prosseguindo na história, vemos que não era este os planos do Senhor para Abraão. Mas como ele era um ser humano, ele e ela já nem acreditava mais, né? Acredito, inclusive, que a passagem em Gênesis 17 é um puxão de orelha que o Senhor deu em Abraão. A promessa do Senhor de fazer a descendência de Abraão próspera e incontável implicaria em um início de no mínimo um filho, mas havia ali uma enorme dificuldade, uma vez que Sara era estéril e já estava em idade avançada. Mas Deus não se limita a circunstâncias naturais. Para Deus nada é impossível. Podemos crer em suas promessas, por mais que pareça impossível, como no caso de Abraão. Não precisamos encurtar o caminho, nós temos apenas que crer. Mas tenho que admitir que isso é muito mais fácil na teoria do que na prática, né? Ajuda-nos, Senhor. Outro grande exemplo da Bíblia de perseverança também foi de José, né? Que após ter revelações em sonho, em Gênesis 37, ele passou por situações adversas, sendo inclusive jogado em uma cova por seus próprios irmãos. Depois foi vendido como escravo a mercadores. Nesse instante, vemos que a situação não estava nada favorável a José. Ele poderia pensar que todos os seus sonhos não passaram de bobagem, de ilusão, mas não foi o que aconteceu. Durante todo o momento da nossa de adversidade, né? Ele confiou em Deus, ele continuou acreditando que Deus poderia mudar a vida dele. A mais interessante aqui, os dois é interessante, mas eu vou continuar um pouquinho na, na história de Abrão. Que Deus havia, né? Deus havia dado a Abrão a promessa de que ele teria um herdeiro. O cumprimento da grande aliança dependia, que ele fez uma aliança com Abrão, da paternidade de Abrão. A tua semente darei esta terra, que o filho que seria dele da Sara, né, que era o cumprimento da grande aliança. Contudo, 10 anos já havia se passado do dia que ele escutou essa palavra. E Abraão estava com 85 anos já de idade, e Sara também, né? Já estava bem de idade avançada. Embora ele tivesse uma fé inabalável em Deus, a questão do herdeiro prometido começou a perturbá-lo. Eliezer, seu administrador, seria para todos os efeitos seu herdeiro, já que ele tinha medo de morrer e deixar todos os bens dele, né? Sem herdeiro, então ele ia dar para ele. Na primeira oração registrada na Bíblia, Abraão disse: Senhor Jeová, que me há de dar? Pois ando sem filhos. Aquele tempo era muita humilhação, né? Era até vergonhoso você não ter filho. E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Em resposta, Deus lhe disse: aquele que te será gerado, esse será o teu herdeiro. E isso encerrava a questão no que dizia respeito a Eliezer. Abraão creu no Senhor e foi imputado isto por justiça divina, né? Todavia, o modo como esse herdeiro iria nascer continuava sem resposta. A esposa de Abrão era estéril. Além disso, era evidente que ela já tinha
atravessada a menopausa, já estava com a idade avançada, era só por um milagre divino. Mas o anjo apareceu, né, e falou que ela ia ter um filho. Um ano depois ela engravidou. E aí Abraão teve, né, Isaac como sua descendência. E iria se tornar uma bênção para todo mundo. Não houve nenhuma promessa similar de que o filho de Agar se tornaria tal bênção. Porque a bênção que Deus deu era para quem? Para Isaac. Então, ó, a gente quer às vezes encurtar a nossa história e passar por cima. Se Deus prometeu uma coisa para você, se você encurtar essa promessa, no futuro não vai dar muito certo, porque Deus falou uma coisa para você e você não obedeceu. E a história da Bíblia é bem exata, né? Então, nós vamos ler Salmo 119 para vocês prestarem bem atenção. Como são felizes os que andam em caminho irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste aos teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fosse firmado os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de todo o coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei os teus decretos e nunca me abandones. Aqui, esse salmo aqui fala justamente isso, né? Que a gente tem que obedecer aquilo que Deus ordenou para nós. Se nós obedecer, nunca a gente vai tomar uma decisão errada. Então, nós vamos fazer uma oração. Isso aí é para a gente pensar, né? Quantas vezes a gente faz uma coisa e não pede para Deus. Depois daquilo dar errado, aí você fala, nossa, mas por que Deus deixou? Você pediu antes para Deus? Não, você fez da sua cabeça, né? Você não pediu, consultou a Deus. Tudo que você fizer, você consulta a Deus primeiro. E conversa com Deus, que Deus fala com você através do Espírito Santo. Hoje nós vamos conversar com Ele, tá? Que Deus abençoe a todos. Senhor Deus, agradecemos por essa palavra linda, Senhor, de perseverança, de fé, que hoje em dia muitos já perderam a fé. Eles não creem, não têm fé, não acreditam que isso que aconteceu há mais de 2000 anos pode voltar a acontecer. Mas o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. O Senhor nunca muda. Eu peço a Ti que venha abençoar todos aqueles que têm promessas, que estão aguardando, que eles não percam a fé. Que Deus abençoe grandemente a vida deles, a semana deles, abençoe a casa deles. Em nome de Jesus, abençoe a todos que assistiram essa vídeo, essa pregação, no poder de Deus. Coloca o teu poder sobre a cabeça deles, vai derrubando todo o mal, toda palavra contrária, palavra de desânimo, vai caindo por terra agora, no sangue de Jesus e no poder de Deus. Amém. Se você gostou desse conteúdo, você se inscreva no canal e compartilhe, deixe seu joinha, e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, abençoe cada um que está assistindo. Eu agradeço muito mesmo. Se vocês quiserem deixar alguma mensagem, vocês deixam que eu estarei lendo e vou responder para vocês, tá? Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.